Boa tarde, graça e paz a todos que pertencem ao Senhor. Então, queria compartilhar agora, no final da tarde aqui, estava ouvindo esses dias uma pregação de um irmão lá, senhor de idade, nos Estados Unidos, pregando sobre o capítulo 25 de Mateus, que fala sobre três seríssimas advertências que Jesus fala no sermão profético, que no caso de Mateus vai capítulo 24 e 25. No 25 nós temos, depois que ele termina o sermão, ele fala duas parábolas, né? Praticamente são parábolas, e depois ele fala da vinda dele e ele vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações. Então, muito forte, porque faltava 2, 3 dias para Jesus se entregar por todos, e quando a gente chega, ele termina o sermão, então ele dá esses dois exemplos. O primeiro, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, que eu não vou ler, eu não vou postar aqui, porque as pessoas têm que ter interesse de ir lá, ler, reler, isso quantas vezes for necessário para, em oração, pedimos que Deus esteja sempre nos revelando a sua vontade, o seu querer, o seu mover. Então, elas não tinham azeite nas vasilhas, nas lamparinas, e as 5 que tinham entraram na hora que falaram, olha, o noivo chegou. Então elas estavam indo para o quê? Para as bodas do Cordeiro, as festas, né? Que é um momento, um grande dia, quando o Senhor, ele vem e conclui, né? A salvação, porque aí a igreja vai estar para sempre com ele. Nada mais vai nos separar de os cristãos do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então, assim que tinham azeite, quando todas dormiram, todas descansaram, porque há um intervalo muito grande, né? São 2000 anos de intervalo, né? Desde o momento que ele sai da terra até hoje. E essas 5 estavam preparadas, entraram, né? E aí as que foram atrás do azeite, que são chamadas de imprudentes, de nécias, não acharam, quer dizer, acharam, e quando chegaram lá, bateram, o noivo falou, não vos conheço, né? Apartai-vos de mim. E isso se repete nas 3 histórias que o Senhor conta nesse capítulo 25. Então, depois são 5 talentos para um, é a segunda história, né? 2 talentos para outro, 1 talento para um terceiro, quer dizer, são valores, são como se fosse uma moeda de ouro, de prata, ali está representando talentos, são também dádivas, dons, né? E os 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, o que tinha 1 ele enterrou. Então ele é reprovado, vai para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, ele foi reprovado, né? Porque ele é como se tornasse vã tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz. E por último, Jesus se assenta e separa uma turma para a direita e outra turma para a esquerda. Não tem um terceiro bloco no Apocalipse. Ou é os que têm Cristo e os que não têm, os que têm luz, os que não têm, os que têm a marca da besta e os que têm a marca de Deus. É bem evidente, só tem 2 opções. E ali ele separa cabritos de ovelhas, tá?
E aí, para os da direita, ele fala: vinde benditos do meu Pai, ah, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação, desde a fundação do mundo. E os outros, ele reprova, né? E, e eles questionam: mas Senhor, nós fizemos isso, nós fomos te visitar, nós te demos água, comida, quando você estava enfermo nós te ajudamos, quando você estava preso nós fomos te visitar. Então ele fala: não, vocês fizeram o que vocês fizeram, não tem valor nenhum, porque ele diz: não vos conheço. Então se repete a cena das virgens imprudentes, né? E ali é dito que esses irão para a perdição eterna. E os que estão do lado direito, né, ele fala: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado. Esse reino será reinar, vencer, reinar e estar com Cristo, né? Primeiramente nos 1000 anos do reinado milenar de Cristo na Terra. Então, esse pastor, voltando para a pregação, ele é muito intrépido, muito corajoso, porque ele fala: há muitos destes que Jesus está dizendo aqui, nós não precisamos ir para o mundo, eles estão dentro das igrejas, das denominações, né? Então aí ele começa uma mensagem muito forte, muito contundente, e é isso que Jesus queria. A mensagem é exatamente para os dias atuais. Quase tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo nós estamos entrando dentro desse tempo profético, onde os 7 anos vão tocar 7 trombetas, tá? Após a última trombeta é o momento que o Senhor Jesus volta. Então nós estamos praticamente entrando nesse tempo, né, onde vai se cumprir tudo, quase tudo, das revelações, das profecias finais. Então, quase ninguém prega isso hoje. As pessoas querem ouvir mensagens bonitas, né, açucaradas, né, e quase ninguém prega sobre, por exemplo, o que acontece quando Jesus abre 7 selos, o que ocorre quando, após Jesus abrir cada selo, um anjo tocar uma trombeta no céu. Quais são os flagelos? O que acontece quando essas trombetas são tocadas e os flagelos caem sobre a terra? O que vai acontecer nesse período de 7 anos? Então, pouca gente prega sobre isso. Então, eu vejo assim, gostei da pregação desse irmão, que é lá do norte dos Estados Unidos, e muito forte as palavras dele, muito corajoso, ele prega sem medo, né, e fala coisas ainda mais sérias a respeito do que está começando a acontecer lá nos Estados Unidos. E então ele começa a dizer que há esperança, né, para esses que Jesus fala ali. Ainda há esperança. Por quê? Porque não começou esse tempo, e cada momento que se passa, Deus está dando chance para todos que estão ainda aqui na Terra, né? Chance de tomar uma decisão, de aceitar Jesus, de ser batizado, de confessar o nome dele diante dos homens aqui, e aí então Jesus vai confessar o nome desses diante do Pai. E os que não confessarem e negarem, ele também não vai confessá-los diante de Deus, e, como é que se fala, eles não herdarão, né, todas as promessas e todo o grande presente que Jesus fez quando se entrega por todos naquela cruz.
Então eu vejo assim, nós precisamos ter coragem para falar a, o que de fato está acontecendo hoje, o que vai acontecer daqui para frente, janeiro de 2025. Então eu estava tomando hoje café e começou a vir tudo isso na minha cabeça. Então, por exemplo, eu fui lá para o livro de Apocalipse, onde nós temos algo muito incrível que vai acontecer, que, que é no capítulo 11, pouco antes do anjo tocar a sétima trombeta. O que nesse capítulo narra? Que Deus envia as duas testemunhas. Quem? Moisés e Elias. E eles vão pregar com pano de saco, né? Muito simples, muito, é como se falasse, um momento de grande urgência, um momento muito sério na história. Por quê? Porque Jesus ainda não desceu, né? A sétima trombeta não foi tocada. Então, eles dois vêm, e a Bíblia e Apocalipse, quem quiser ler lá, capítulo 11, fala que eles vão ser revestidos de grande poder e eles vão poder falar, por exemplo, para que não chova durante esse período. Que período? 1260 dias, que é o mesmo tempo que será dada autoridade para o iníquo, 42 meses, para o anticristo agir. Quando ocorre a abominação desoladora, a profanação do templo, simultaneamente chegam no mesmo momento que inicia esses 3 anos e meio finais, chegam as duas testemunhas. Outra coisa interessantíssima, eles vêm completamente abertos e livres para ser não só as duas testemunhas, para finalizar o ide do Senhor, pregar o Evangelho a todas as nações, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos. Então, eles vêm completar essa tarefa, porque nesses 3 anos e meio, eles vão profetizar o quê? O Evangelho do Reino, né? A grande, forte mensagem que Jesus trouxe, o Filho de Deus, tá? Pouco antes da vinda dele. Então, diz que eles vão poder também, se alguém tentar causar danos, impedi-los, eles têm autoridade para pedir e o fogo desce e consome os seus adversários. Também eles podem transformar a água em sangue, porque é o que Moisés fez pelo poder de Deus lá no Egito, né? E Elias, o que Elias fazia? Ele tinha esse poder quando os inimigos vinham para cercá-lo, descia fogo do céu, tá? Então, e fala mais que eles estão autorizados a fazer quantos flagelos e quais flagelos eles quiserem solicitar que caiam sobre os seus adversários, ou seja, ninguém vai poder fazer nada até o final do tempo predeterminado que eles vieram para cumprir essa missão. Então, a mensagem é primeiramente para Israel, porque ainda não aconteceu o que está narrado em Zacarias, o grande pranto. Quando Deus abrir os olhos, eles vão ver que já mataram o Messias, tá? Então, não aconteceu o que Cristo fala. Então direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, né? Então, nós estamos chegando no final da grande tribulação. E então, lá em Apocalipse 11 fala que quando eles completam o trabalho deles, que é profetizar, pregar por 1260 dias, o inimigo vem, combate e mata a ambos, né? E os corpos deles ficam em Jerusalém, na mesma cidade onde mataram o Senhor Jesus, né? E não deixam enterrar. E eles mandam presentes uns aos outros para a gente ver a que ponto chegamos hoje no mundo. É esse tempo hoje. Não falta muito para a gente chegar nessa realidade que eu estou compartilhando aqui.
Então, passado 3 dias e meio, Deus fala, subir para cá. E eles escutam, Deus manda um espírito de vida e eles sobem diante de todos. Isso vai ser televisionado, vai estar mídia mundial ali presente, e eles todos vão ficar muito chocados com tudo isso, porque a Bíblia fala que vai ser diante de todos os seus inimigos, tá? E, e que eles se importunaram, se incomodaram muito, porque fala que eles, o trabalho, a missão essas duas testemunhas, causou um forte impacto. E os que estão destinados à perdição ficaram grandemente incomodados com esse poder e com essa missão dos dois. Então, quando eles sobem, ocorre um terremoto e morrem 7.000 pessoas. Tá? Pelo que eu me lembro de incontáveis vezes que eu já li, reli, estou sempre lendo esse último livro das Revelações, eu lembro que só nesse momento a gente vê falar, morreram 7.000 pessoas e todos ficaram muito tocados, né, muito perplexos diante daquele acontecimento, e vários deram glória a Deus. Né? Então é o único momento que a gente vê nesse período de 7 anos, onde é o início da intervenção, é lá quando Jesus abre o primeiro selo e o anjo toca a primeira trombeta. Não são só 7 anos de uma profecia que falta terminar, não. É a intervenção divina. Né? É um basta, chega. Né? Agora, como fala nesse capítulo 11, depois que conta a história das duas testemunhas, fala que quando o anjo toca a sétima trombeta, festa no céu, grande adoração, os anjos, os 24 anciãos, todos começam a adorar e falam, chegou a hora, né, do Senhor assumir o teu poder. Né? As nações se iraram, mas agora chegou a tua ira. Então, ali vai ser um momento tremendo. Né? Então, Senhor. Então, como eu estava falando, eles, só depois termina esses 7 anos exatamente com a morte dos dois. Eu falei que eles são mártires por livre e espontânea vontade. Por quê? Eles não aparecem no Monte da Transfiguração e conversam com Jesus. Então, eles sabiam. Né? No caso aí, o mártir é o maior testemunho de fidelidade e adoração àquele que deu a sua vida por nós. Então, como fala o livro, mesmo diante da morte, não amaram suas próprias vidas. Então, esse é um grande batismo, é uma grande oferta, né, de amor, e isso me toca muito também. Né? Que esses dois que são figuras muito fortes, que é a lei e os profetas, eles se dispõem para vir nessa missão sabendo que seriam martirizados, mas isso não incomodou eles. Né? Então, você vê, essa é a pregação atual de Jesus Cristo. Isso que eu estou falando aqui, que eu estou compartilhando, é a pregação de Jesus. Por quê? Porque o Apocalipse é uma mensagem final de Jesus a nós, a igreja, no mundo inteiro. Né? Então, podemos dizer, né, quando nós vamos para a Escritura e lemos, não tem coisa mais atual em toda a Bíblia do que esse livro final. O último testemunho de Jesus, a última mensagem de Jesus para a igreja na Terra. Então eu queria também mencionar
Apocalipse 14, tá? Que é quando João vê, eu vou até ler esse pedacinho aqui. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então esse é um momento que no livro é o primeiro momento que fala o instante que Cristo coloca novamente seus pés no mesmo monte onde ele subiu, né? Então vamos agora adiantar para o verso 6. Ocorre algo extraordinário como as duas testemunhas, tá? Então a gente precisa entender que as duas testemunhas não pregam só para Israel, isso vai ser televisionado para o mundo inteiro, vai ser muito forte que isso vai acontecer, tá? Então essa é uma pregação, é uma mensagem final de Jesus para nós hoje. Então vamos para o verso 6, vi outro anjo, porque são 3 anjos, tá? Tem até mais, né? Mas com proclamações nós temos 3, né? Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Preste atenção a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, isso também nunca aconteceu nesses 6.000 anos, desde a criação até nós estamos chegando muito próximo, muito próximo. Eu acredito que não passa de 10 anos esse tempo onde completa 6.000 anos para nós, desde Adão até hoje, mas para Deus é o final do 6º dia. Então, aqui é muito forte. Se não bastasse Moisés e Elias virem para completar aquilo que ainda não estava completo, por quê? Porque eles vêm pregar o evangelho do reino, né? E tão forte isso tudo antes os judeus, eu acho que eles eles ficaram tão fechados para aceitar a mensagem que Yeshua é o Messias, que ele já veio, já morreu, já fez e cumpriu tudo que está nos profetas, nos salmos, na lei, na pessoa dele mesmo. Então Deus manda os 2 representantes do judaísmo, mais forte, que é Moisés e Elias. Então, agora, se não bastasse, a gente entender outra coisa. Quando a gente entra aqui em Apocalipse 14, 12 e 13 são parênteses, tá? Então 14 é o momento que vai começar esse pequeno intervalo muito curto, quando Jesus coloca os pés na terra, e vai começar o que? O tempo da ira de Deus, tá? A gente tem muito claro, os cristãos, a igreja, não estão mais na terra. Foram raptados, foram tirados, né? Como Jesus fala, virei com os meus anjos, tirarei dos 4 cantos da terra. Então, vejam que coisa tremenda. Deus manda um anjo, fala aqui, ó, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que estão sobre a terra. Todos quem? Menos de 4 bilhões, porque até esse momento mais de 4 bilhões perecem através do 4º selo e depois do que ocorre nessas 7 trombetas. As 3 últimas são chamadas pelos anjos ai, 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 que é a 5ª, 6ª e a 7ª trombeta, tá? Então, muitos pregam totalmente equivocado. Fala, a porta da graça vai fechar, a era da graça vai terminar. Mentira! Preciso se dedicar mais a
ao conhecimento do Senhor e da sua palavra. Por quê? Porque se tivesse fechado a porta da graça, o anjo não estaria pregando o evangelho eterno a todas, como fala aqui, sobre toda a terra, cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, para todo mundo, proclamando em grande voz. Então, mas o que o anjo fala em grande voz? Temei a Deus e dai-lhe glória, que é o que eu falei que acontece lá, quando Moisés e Elias são ressuscitados, né, pelo poder de Deus, o Espírito da vida, e Deus chama e eles sobem. Então morre 7.000, porque nem todos que estão lá vão ser salvos. Tá? Hoje nós temos mais um pouco, em torno de 1 milhão de pessoas lá, contando com drusos, com árabes, com armênios, com os judeus. Então, nem todos vão escapar, né? Porque nós estamos num período de peneirada mesmo, o fogo de Deus vai é essa peneira, né? Então, é interessante, por que Deus manda um anjo para proclamar em grande voz para todas as nações? Temei a Deus e dai-lhe glória, tá? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, isso vê quão grande é o amor de Deus e que essa porta da graça não se fecha, até o final do sétimo dia, do sétimo milênio, tá? Porque o Senhor permite que fique na terra os que irão reinar com Cristo, que ganham corpos imortais igual ao do Senhor, tá? Que hão de reinar nesse reino de Cristo, que fala que ele vai reinar as nações com um cetro de ferro, né? Mas também ele permite, vamos dizer que desses 8 bi, porque nós já passamos de 8 bi em 2022, passou de 8 bi, tá? Então vamos dizer que vamos pôr 3 bilhões, tá? Que 3 bilhões e meio que sobra ali quando o Senhor volta. Mas ainda não começou o tempo da ira. Então, só depois que ocorre as 7 taças da ira, o julgamento dessa liderança mundial perversa, demoníaca, que é chamado lá de Babilônia Meretriz, e a batalha final, então ali vai perecer muito mais gente. Então vamos dizer que desses 3,5 mais 1 bi, porque muita gente vai morrer nesse período curto, que é o único lugar, o único tempo que eu vejo cronológico na Bíblia Daniel, que fala de 75 dias. Antes que o Senhor venha e santifique, ungir o Santo dos Santos, tá? Que é a última coisa que ele vai fazer. Então, oh Deus amado, então a gente vê, eu não consigo ver essa doutrina que se prega até hoje, muitos pregam até hoje, vai fechar a porta da graça, Deus vai tirar a graça, Deus vai tirar o Espírito Santo. Mentira, tudo isso é mentira, tá? Então o anjo está falando aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então o grande juízo, julgamento vai ser agora, tá? Por quê? No momento que a igreja não está. A igreja já está junto com Cristo, e junto com um incontáveis número de anjos, tá? Porque sobem todos e a narrativa das profecias descem todos com Cristo. Para onde? Para Israel, né? Então, é chegada a hora do seu juízo e, veja bem, primeiro eu pus aqui em maiúsculo, temei a Deus e dai-lhe glória. E agora eu ponho, é chegar a hora do seu juízo, e eu ponho, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você está entendendo? Deus fala, temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai. Ou seja, antes dos 7 anjos pegar as 7 taças e começar a derramar,
as taças sobre a terra, Deus ainda está enviando um anjo agora, um anjo, coisa que nunca aconteceu na história, tá? E fazendo essa proclamação: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que criou todas as coisas, né? Ou seja, ainda há esperança, ainda há chance para aqueles que sobreviveram, tá? Porque tem muita riqueza, muita coisa muito forte, né? Mas os cristãos não devem ter medo desse período que nós estamos praticamente adentrando agora. Nós não devemos ter medo, né? Nós devemos, como fala lá no Evangelho de, acho que Lucas, que ele fala: quando estiverem acontecendo essas coisas, levantai as vossas cabeças, né? E exultai. Exultai é você ter uma grande alegria, porque a vossa redenção está próxima. Então, eu não sou o joio, eu faço parte do trigo. Eu não sou esses que ele vai chegar e vai falar: eu não te conheço. Eu creio pela fé, né, que o sangue do Senhor é poderoso, e ele, todos aqueles que de fato se arrependerem, continuarem se lavando nesse sangue precioso até o final, esses são os verdadeiros vencedores, né? Então, aleluia, é isso que eu queria compartilhar aqui, tá? Fiquem na paz, um abraço.